como iniciar uma sustentação oral de impacto no plenário do Tribunal do Júri. Meus amigos, a atenção dos jurados é o ativo mais precioso que nós temos no Tribunal do Júri. Então você tem que prender a atenção dos jurados. Saia daquelas apresentações burocráticas. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito da vara do Tribunal do Júri, ppp, papapá. Gente, isso aí já está previsto, isso aí todo mundo faz. Comece com uma frase impactante, um verso bíblico, um poema, uma pergunta intrigante. Saia do comum. Olha como é que eu fiz nesse júri aí. Provérbios 17:15. Fala assim: o que justifica o perverso, abominável é para o Senhor. É um trecho de Provérbios 17:15. Por que eu começo falando isso? Nós temos uma responsabilidade enquanto defesa de vir aqui e colaborar com a justiça. É inclusive previsto constitucionalmente que o advogado é essencial para a justiça. E aqui eu já falei inúmeras vezes pro Lucas, pro Lohan, pra família de ambos, pro meu colega Pablo, que seja feita a justiça divina em detrimento da justiça dos homens. Porque eu sei que a justiça dos homens ela é falha. E essa é a minha oração constante. Então, eu tenho uma responsabilidade de vir aqui e buscar a justiça. E não buscar uma absolvição a qualquer custo. Ver esse processo, quando Pablo compartilhou comigo, eu logo detectei, falei assim: Pablo, tem uma grande injustiça acontecendo nesse processo. Olha a descrição dos fatos feita pelo relatório de investigação e olha o relatório da perícia. E você vai ver que há uma contradição gritante. E você vai ver que a sustentação da acusação está baseada em depoimentos que nós não sabemos de quem são. Esses depoimentos não têm rostos, esses depoimentos não têm nomes. Enquanto a tese da defesa tem MASP, matrícula, tem número, tem rosto, tem nome, tem profissão, são peritos, conforme descrita aqui pela acusação aqui representada pelo promotor de justiça e também pelos policiais civis. Quem chegou primeiro no local do fato foi a perícia. A perícia é que inicialmente detectou pelos vestígios do local, falou: esse homicídio aconteceu aqui. Eu estou iniciando dessa maneira para que eu possa ser digno da atenção de vossas excelências. Por quê? A perícia fala muito bem, não há interesse criminal nas redondezas. Se tivesse, se a dinâmica fosse a adotada pela acusação, conforme o relatório de investigação, haveria rastros de sangue até o caminho em que o corpo foi encontrado. E não foi assim. A única coisa que temos é uma poça de sangue onde o corpo foi encontrado. É o que nós temos. Então, 20 facadas, excelências. Quando a gente mata uma galinha na roça, sangue voa para todas as bandas. Imagina uma pessoa, quantos litros de sangue? Eu não sou técnico nessa área, mas eu imagino que deve ter uns 6 pelo menos. Isso jorrando, com facadas na artéria, na jugular. Imagina, isso jorrando sangue. Imagina se essa fosse a versão da acusação. Se a perícia não teria detectado o caminho percorrido pelo corpo, sendo arrastado até onde ele foi encontrado. Então, nós podemos, eu já falo aqui, hoje, escolher um depoimento que não tem rosto, não tem nome, que embasa uma acusação, eu vou falar mais sobre ele, ou nós podemos acreditar na perícia, não trazida pela defesa. Não tem um laudo de assistente técnico, não tem, mas tem uma assinatura de um perito oficial da Polícia Civil falando: foi lá que os fatos desenrolaram. Não é tese da defesa que trouxe, que inventou e que arrumou perito para falar, não. Então por isso que ao ver esse processo, falei: Pablo, tô contigo, nós vamos lá lutar junto. Sabe por quê, excelência? Aí agora eu falei da minha parte, né? Agora eu vou compartilhar com vossas excelências a responsabilidade. Porque o versículo 17, na verdade, o capítulo 17, versículo 15, não para lá no início: o que justifica o perverso, abominável é para o Senhor. Na verdade, ele é completo. Ele fala assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. São abomináveis. Então, vossas excelências vão compartilhar dessa responsabilidade comigo. Porque se nós, hoje, condenarmos 2 inocentes, certamente seremos cobrados por isso. Então eu espero aqui, após toda a nossa perolação, depois da fala da acusação que certamente volta para a réplica, que vossas excelências possam, lá no quesito da autoria, que vai ser o segundo quesito, ao serem questionados: Lucas, Lohan foram autores do crime de homicídio que vitimou Rubens. Vossas excelências cliquem no não, porque eles não foram. E vossas excelências estarão certamente fazendo justiça, sem medo de errar, porque nós temos base no processo para isso. Pronto.
eu já fisguei a atenção dos jurados, pois eu apontei a força que a principal prova da defesa possuía, que nesse caso era um laudo pericial do local dos fatos. E por outro lado, eu desmontei a principal prova da acusação, que era um relatório de investigação baseado em uma denúncia anônima, que nesse caso contradizia o que os peritos criminais, que têm nomes, que têm matrículas funcionais, que são identificados e passíveis de serem contraditados, apontavam. Ou seja, eu já comecei diferente. E esse resultado foi muito positivo para a defesa.